Você tem um currículo excelente, não consegue passar em nenhuma entrevista de emprego? E você, que sempre tenta causar boa impressão para os recrutadores? O primeiro passo é usar a sua imagem a seu favor. Quer saber como? Acompanhe a gente logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao novo quadro do Imagem e Estilo em Pauta. Eu sou a Gisele Albuquerque. Eu sou Kátia Nasser, somos consultoras de imagem, especialistas em estilo, e hoje viemos aqui falar sobre como nos vestir para uma entrevista de emprego. É verdade, isso é bem polêmico, né? Muito. A gente tem uma pergunta para fazer. Será que existe a roupa ideal para a entrevista de emprego? E aí, Gi? Eu acho que é importante pensar nessa roupa. Precisamos fazer algumas adequações, né? Exatamente. Falar aqui o que é adequado e inadequado, o quanto que é importante essa conversa com o recrutador, entender um pouco da empresa. Exatamente. Entender também que ele não está só ali avaliando nosso currículo, o quanto ele está avaliando o todo, nosso comportamento, né, a nossa fala, não só a nossa competência, mas como a nossa imagem de uma forma geral. E a forma como nós nos apresentamos nessa entrevista é primordial, né? Sim. Primeiro, eu acho que é importante saber o dress code dessa empresa, né? Muitas empresas não têm esse dress code, então como você vai pensar nessa roupa, nesse look que você vai se apresentar nessa entrevista. Então é sempre bom saber que você tem que estar vestido de uma forma apropriada, de uma forma elegante, de uma forma, né, que você chegue e cause essa boa impressão a esse recrutador. O que é adequado, né? Quando a gente vai falar o que é adequado quando você vai passar por uma entrevista de emprego. Então é adequado que você cuide da sua aparência, né? Que você esteja com a higiene corporal em dia, né? Com as unhas feitas. Exatamente. Que as roupas não estejam amassadas. E importante também, os atrasos. Os atrasos. Né? É importante você saber que você tem que ser pontual, chegar na hora que foi marcada para essa entrevista, porque isso também conta muito. Sim. Além disso, também é muito importante a gente falar do olho no olho, que é importante que a gente olhe no olho do recrutador, né? Que a gente esteja preparado para poder qualquer tipo de conversa com ele, seja nas perguntas mais difíceis e mais elaboradas, quanto aquelas básicas que a gente sabe que vai vir por aí. Eu acho que é importante ter esse estudo, sim, porque existem perguntas que são básicas em qualquer entrevista, mas nós também não podemos passar uma ideia de que aquilo está decorado, né? Que a gente esteja engessado para responder essas perguntas. Então tudo tem que ser de uma forma bastante natural, mas com seriedade, com respeito, né? Para que tudo vá de uma forma que o recrutador, que você dê essa credibilidade ao recrutador. Quando a gente fala de imagem, é muito importante que você se preocupe de não usar uma roupa amassada, sem dúvida, né? De você usar uma camisa bem passada, limpa, né? Que não use cores muito chamativas, né? E depende também muito da empresa, né? Da empresa e do cargo que você foi buscar, né? Exatamente. Porque existem algumas empresas que já liberam alguns looks mais assim, despojados, né? Informais, como a área de publicidade, de tecnologia. Algumas empresas já liberaram alguns looks mais despojados. Mas normalmente é importante que você vá vestido de uma forma, né, que não seja um jeans rasgado, né, que não seja uma t-shirt amassada, né, para não passar aquele ar de desleixo, né? De não se preocupar com aquele momento tão importante, né? Exatamente. Porque o cartão de visitas, tem né? a coisa da impressão, que é a primeira impressão, né, que traçam sobre a gente durante 7 a 15 segundos, então você pode perder uma oportunidade, mesmo você tendo competência para aquele cargo, porque você não estava alinhado à sua imagem para aquele momento. E a essência também é muito importante, né? Porque você tem a sua essência, você tem a sua autenticidade, que você pode levar, né, na forma como você se veste, mas é importante que você também não vá com roupas muito decotadas, né? Vestido de uma forma muito sexy, né? As cores também são importantes, né? Porque existem cores que são apropriadas para essa primeira entrevista, como por exemplo o marinho,
Sim, usar as cores neutras, algumas cores universais. Sim. Né? Que é o vinho, meio bordô, que é um cinza Fendi, que são cores que passam credibilidade, né? Assim como o marinho, que você vai estar super adequada para uma entrevista. Bom, existem algumas perguntas que são muito comuns, né, Gia? As pessoas têm essas dúvidas. Então, assim, estar preparado demais é um erro ou pode ser uma solução para essa primeira entrevista? Tem as suas vantagens de estar preparado demais, mas a gente tem que medir que pode ser que sim, pode ser que não, porque quando você está preparado demais, você vai mais seguro, você tem muito mais conhecimento, você passa mais firmeza nas suas respostas, mas o erro é que você pode ficar robotizado demais, pode passar que você está esperando a próxima pergunta como se tivesse estudado demais. Sim. Né? Então eu acho que sempre é uma vantagem você se preparar para uma entrevista, né? A gente estudar a empresa, falar um pouco sobre a empresa e não muito sobre a empresa. Você não precisa falar lá o balanço da empresa, quanto que a empresa tirou de receita do ano, mas de repente a missão da empresa, se a empresa tem lá no site o dress code, os valores e tá preparado para aquelas perguntas inesperadas. Eu acho que bacana, né? Para não ser pego de surpresa. Então eu acho que isso é muito importante. Mas existe alguma fala que a gente deve evitar como resposta para os recrutadores? Eu acho que tem uma falha que é imperdoável. Por exemplo, falar mal da outra empresa que você trabalhou. Verdade. E falar mal dos colegas que trabalharam com você. Eu acho que é um erro imperdoável, assim, numa entrevista, né? E o que você acha que os recrutadores gostam de ouvir? Eu acho que os recrutadores estão sempre em busca de ouvir o tal das habilidades pessoais, né? O tal dos soft skills, que é o que você tem para contribuir além das suas habilidades técnicas para aquele cargo específico que você se inscreveu. Então, se você se inscreveu para um cargo, que você esteja preparado para assumir aquele cargo, mas que você também possa demonstrar a sua habilidade pessoal, né? Como que você se envolvendo entre grupos, como que você interage com as pessoas, o seu comportamento, isso é muito importante. Sim. A gente estava falando sobre as cores, né? A gente falou que é importante umas cores neutras, as cores universais, evitar algumas coisas, mas o que seria inadequado de cor para se usar? Eu acho que as cores muito vibrantes, né? As estampas muito grandes, muito chamativas. Vamos tentar um monocromático mais discreto. Dentro dos neutros. E eu acho assim, que também é uma coisa importante a dizer. Às vezes as pessoas querem se vestir dentro das cores da empresa. Então, isso também não é tão apropriado. Não é apropriado, né? Principalmente para uma entrevista de emprego, né? Exatamente. E vale também dizer que algumas cores muito intensas, o monocromático é muito elegante, se você pensar em algumas cores dos neutros, dos universais, mas, por exemplo, o vermelho pode passar uma intensidade que não é bacana para aquele momento, não que você não possa usar um vermelho em uma entrevista, mas que você use numa peça ou num acessório. E também as cores do acessório que sejam sejam acessórios mais discretos, né? Que não sejam, no caso, para as mulheres. Porque na verdade o recrutador precisa prestar atenção no que você está falando, no que é importante, né? De você apresentar realmente as suas habilidades e o que é importante para que você consiga esse emprego. Evitar usar sapatos barulhentos, caso você não esteja acostumado a usar um salto, porque ele com certeza vai estar esperando a sua chegada, então você vai vir tec, 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 tec. E às vezes você sabe usar o salto e tem sapatos que realmente fazem barulho, então se preocupar com esse todo, porque é a imagem que você vai passar naquele primeiro contato e que não tenha nenhum ruído, para que o mais importante, que é o seu conteúdo, fique a contento para quem está te entrevistando. Vamos recapitular o que a gente já falou um pouco sobre como se comportar numa primeira entrevista de emprego. A gente falou do que é adequado e inadequado, né? De como das coisas que a gente tem que se preocupar, das cores, do que vestir, se existe uma roupa ideal para a primeira entrevista, se tem que ir com o cabelo mais arrumado, se tem que se preocupar com o amassado, higiene, aquilo tudo
Vamos continuar, dar o passo adiante aí? Vamos lá. Gi, você acha que se vestir de uma forma mais social é uma maneira boa de não errar? De novo, tem as suas vantagens, né? Se você está indo fazendo uma entrevista para uma empresa mais formal, é ótimo você colocar um blazer, né? Você colocar uma calça de alfaiataria. Eu acho que a coisa mais formal vai fluir se você estudou a empresa e viu que ela tem esse dress code, né? Normalmente o mercado financeiro, que são empresas que têm um dress code mais formal. Mas se não, a gente está falando da primeira entrevista de emprego, né? Se não, você procura a adequação dentro do que você pode, né? Com uma calça mais reta, um jeans escuro. Eu acho que é importante você tentar usar o que tem dentro do... Até uma polo. Não, eu falo isso, porque às vezes é um cargo não tão formal, né? E que cabe sim uma camisa polo com um jeans azul, reto, eu acho que com um sapato mais escuro, mesmo que você vá com sapatênis. Não, e principalmente para aquela pessoa que realmente é o primeiro emprego, né? Que é muito mais difícil para uma pessoa se adequar, né? Ter essa condição de ter uma roupa mais elaborada. Então, vai vestido de uma forma que vá atender realmente a demanda da empresa. Tá, e quando a gente fala do quanto que a gente pode usar a nossa personalidade nessa roupa do primeiro emprego, assim. Eu tenho, né, um estilo, como você tem, é o que a gente faz aqui, muito no nosso canal, mas eu posso usar isso para uma entrevista de emprego? Não, eu acho que você pode usar sim, né? Eu acho que você tem que ter personalidade, ser você mesmo quando você se veste. Porém, tem que ter os cuidados necessários, né? Eu acho que cabe sempre evitar decotes, né? Evitar aquela saia muito justa. Então, você pode ter a sua essência no que você está vestindo, mas com um cuidado de não passar do limite, né? Usar você nossa personalização. Exatamente. Personalizar, mas de uma forma que atenda à demanda daquela empresa que você está indo. Porque não existe uma resposta padrão, né? Porque vai ter essa variável aí dos dress codes de acordo com as empresas. E quando não tem, uma dica que hoje tudo tem site, tem Instagram, tenta buscar o Instagram da empresa, ver se tem alguma festa, de como os colaboradores estavam vestidos, que também existem é importante. Pessoas até que vão na empresa, né, ali para sondar, né, como é que essas pessoas vão vestidas, porque isso faz parte daquela preparação que nós falamos anteriormente, né? Não é o fato de você se preparar para ficar engessado, mas é você se preparar para não errar. Para não errar, exatamente. E a gente pode falar sobre alguns looks, tanto para homens como para mulheres, agora porque a gente acabou falando generalizado, de como ir para a primeira entrevista de emprego. Para uma mulher, por exemplo. Eu acho que para uma mulher, uma calça social simples, não precisa ser nada caro, né? Uma calça social simples com uma camisa social, dependendo, obviamente, do cargo que ela vai buscar, né? Uma calça jeans, pode ser também escura, reta, sempre escura, sem rasgos, sem nada disso. Reta, escura, né? Uma blusa, pode ser uma blusa que você tem, né? No Muito importante falar que não é necessário salto alto, porque se você não usa, você pode se atrapalhar ao andar. Isso faz parte da essência que a gente falou, né? Da personalidade de cada um, né? Não adianta eu gostar de conforto, usar sempre sapato baixo e para entrevista eu querer ir de salto e não poder te tem atrapalhar, nada a ver, né? Com a minha personalidade. Então, eu acho que evitar acessórios chamativos, né? Não que não possam ser coloridos, mas chamativos, barulhentos. De novo, é bom sempre falar, gente, o importante é que o seu conteúdo seja o primordial naquela entrevista. É o que tem que se destacar. Porém, a sua imagem não vai ser desconsiderada. Né? Sua imagem nunca vai ser desconsiderada, pelo contrário. Ela pode agregar e muito valor ao seu conteúdo. Exatamente. E os homens, assim, para uma primeira entrevista de emprego? Eu também acho que um jeans cabe, dependendo, óbvio. Cinto? Um cinto. É sempre bom, né? Para mulheres também, né? Um acessório que é importante. Para um cuidado homem, com o cinto, não tá descascando. Isso sempre, gente. Tem que ter esse cuidado, né? Os próprios sapatos, né? Que estejam limpos. Tudo impecável.
limpos, não precisa ser novo, mas tem que estar em bom estado, né? Exatamente. Uma boa condição. E a limpeza em todos os sentidos, tanto a limpeza pessoal quanto da roupa, né? É primordial. Isso aí não se discute. E é isso, para os homens, acho que uma calça jeans também cabe, sempre azul. Uma calça social, né? Óbvio que dependendo do carro que ele vai buscar, um terno, aí vai depender realmente do que ele está buscando. E é isso, basicamente, que eu penso. Maravilhoso. Viu como a imagem pode causar uma boa impressão nos recrutadores e fazer você conquistar o emprego dos seus sonhos? Cada empresa tem a sua cultura e cada ramo tem o seu dress code. Por exemplo, uma pessoa que vai para um ramo do direito, por exemplo, vai de terno. Vai precisar de uma adequação. Exatamente. Na área de tecnologia, já pode ir com um look mais despojado. Então, nós podemos ajudar nesse sentido, né, Exatamente. gente? Porque além de especialistas em estilo, nós podemos fazer a personalização de acordo com a área que você vai se candidatar. Exatamente. E também transição de carreira, né? Sem dúvida. Trazendo todas as mensagens que você precisa. Como Pra uma autoridade. promoção. Exatamente. Como uma autoridade, uma credibilidade, né? Ou até mesmo uma acessibilidade. A pessoa está saindo da área de direito, precisa ter mais acessibilidade indo para uma área de marketing. Exatamente. É a adequação, né? Que é importante nesse momento de transição de carreira, no caso. Nós podemos te ajudar. Bom, nós estamos encerrando esse episódio. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria, e também estamos no YouTube e no Spotify. Vem com a gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.